E aí, pessoal, vou estar explicando sobre os limites para vocês. Os limites são bem simples. Eu vou estar explicando o que eles são. Eles são tudo que ocorre perto de um ponto numa função, mas não são o ponto em si. Nós vamos pegar de exemplo esse gráfico aqui. Nós queremos saber o limite quando x tende a 2. Ou seja, vai ser nesse ponto ilustrado aqui, que é de x igual a 2 e y igual a 4. É uma função f de x igual a 2x. Nós podemos dizer que quando a função está tendendo ou chegando perto de 2, y estará se aproximando de 4 nessa função. Na matemática, isso daqui é representado de limite, que se escreve de lim, a função aqui na frente, que é 2x, no caso dessa, e aqui embaixo nós vamos colocar o x tendendo a um número, ou seja, o x uma setinha é um número. No caso, vai ser o x chegando perto de 2, que é o ponto que nós queremos chegar. E o resultado vai ser a altura, ou o y, né? Como você preferir chamar, que vai estar esse ponto, ou que deveria estar. Aqui nós temos outro exemplo, mais complicado, esse daqui com limites laterais, e nós temos que encontrar o limite de x tendendo a 0,5. Ou seja, quando x chegar nesse 0,5, aqui embaixo, nós temos que saber a altura dele. Mas nós temos uma função que é separada no meio, e é separada bem nesse ponto, então ela vai ter dois limites diferentes. A primeira função, que é essa daqui da esquerda, ela é x até 0,5. A outra é menos x mais 0,5, para qualquer valor acima de 0,5. Repare que as duas funções, esse ponto não existe, porque ele está falando para menor que 0,5 e para maior que 0,5. Mas o que acontece no limite quando você não tem o ponto? Não acontece literalmente nada, porque a única coisa que não importa para a gente no limite é o ponto em si. Se na tua questão ter algum problema, que o ponto não existe, a única coisa que isso daí quer dizer é que a função não é contínua. Nesse caso aqui não é contínua, porque o ponto não existe, e porque as funções são separadas entre si. Como nós vamos representar nesse caso? Nós vamos colocar o limite da função do lado esquerdo, que no caso é x, sobre x tendendo a 0,5. Só que na frente do 0,5 nós vamos colocar um negativo flutuando, para representar que ele está vindo da esquerda. A esquerda, sempre nos gráficos, é representado como o lado menor, então nós colocamos menos, porque menos é o lado menor. E para o lado direito, nós vamos ter o limite da função, que no caso é de menos x mais 0,5, com x tendendo a 0,5 do lado positivo, ou pela direita. Diferente do anterior, vai ser representado por um sinal de mais. Nesse caso é bem simples de você encontrar os valores. Se você ver aqui pelo gráfico, você vai ver que o ponto seria, para a função da esquerda, seria 0,5, e a função da direita seria 1, a altura. Eles deveriam bater ali. Eles estariam muito próximos desse valor. Quando a função é simples assim, o que basta fazer é simplesmente substituir o valor aqui de baixo e colocar aqui na função, no lugar de x. No caso de x, você substitui por 0,5, nós vamos ter 0,5. Aqui no menos x mais 0,5, se você substituir x por 0,5, nós vamos ter menos 0,5 mais 1,5, que dá 1. E é bem simples isso daqui. Aqui a função possui dois limites laterais. Você não pode simplificar e deixar um limite só, por causa que os dois limites são diferentes. Se eles fossem iguais, você pode deixar. E não é contínuo porque ele tem uma desconexão aqui e porque esse ponto, o 0,5, não existe em si. E agora como que eu vou encontrar o valor do limite sempre? Do jeito mais matemático, assim, sem olhar no gráfico. Quando o resultado não for indefinido, ou seja, ele já for um valor definido que é possível de se encontrar, nós vamos simplesmente substituir o x pelo valor que está tendendo na função. Vamos pegar esse limite aqui, que nós usamos no primeiro exemplo. Limite de 2x com x tendendo a 2. Nós vamos substituir o x por 2, ou seja, nós vamos ter 2 vezes 2. Então, nós temos que esse limite vale 4. E quando o resultado for indefinido? Para quem não sabe, indefinição é quando ocorre algum problema no cálculo. Nós temos o exemplo de dividir por zero, da raiz negativa, e alguns outros que dão um problema de indefinição. A indefinição é demonstrada como esse E ao contrário cortado. Nós temos o método da simplificação. Nós temos aqui um exemplo do limite de x sobre x, com x tendendo a zero. Isso daqui ia dar uma indefinição, porque 0 sobre 0 é indefinido. Mas nós sabemos que uma variável dividida por uma variável é igual a 1. Sim, você pode pensar, mas não, e se essa variável valer 0? Mas a questão aqui é que nós não queremos saber do ponto 0. Nós queremos saber de um valor muito próximo. Essa função só dá problema quando é exatamente o 0.
Então, já que não é exatamente o zero aqui que nós estamos usando, nós simplesmente podemos simplificar o lado de cima pelo de baixo. E é assim que nós vamos usar essa ideia, sempre de simplificação. Nós vamos simplificar as variáveis antes mesmo de realizar a conta. Então, nós temos x sobre x, nós cortamos o x de baixo com o x de cima, e vamos ter 1. Então, nós temos que o limite de x sobre x tendendo a zero é igual a 1. E agora nós temos a regra de L'Hopital, que é um pouco mais complicada. Aqui nós temos o limite de x ao quadrado menos x sobre x ao quadrado menos 1, com x tendendo a infinito. O que acontece aqui? Se você substituir por infinito, nós vamos ter infinito menos infinito sobre infinito, que é indefinido. 2 vezes ainda, porque infinito menos infinito é indefinido, e sobre infinito também é indefinido. O que nós vamos fazer aqui, então? Nós vamos simplesmente fazer a derivada da parte de cima e a derivada da parte de baixo, separadamente. Se você realizar a derivada da de cima, vai dar 2x menos 1. A de baixo vai ser 2x. Se nós substituirmos por infinito de novo, nós vamos ter a mesma indefinição de infinito sobre infinito. Então, o que nós vamos fazer? Vamos fazer a derivada de novo. E a derivada, de novo, da função nos resultou em 2, dividido por 2, que é igual a 1. Então, o limite de tudo isso daqui, tendendo a infinito, é 1. Aqui vale anotar que a regra de L'Hopital só pode ser usada por esses dois tipos de indefinição. Quando dá 0 dividido por 0 ou infinito dividido por infinito. Só nessas duas condições você pode usar a regra de L'Hopital. E era só isso mesmo. Se alguém tem alguma dúvida, pode me mandar depois, pelo WhatsApp, pelo YouTube mesmo. Muito obrigado, até a próxima. Falou!